Muito bem, caros alunos, vamos resolver aqui um exercício de estequiometria para a gente poder complementar nossos estudos. Tá? Aqui vou resolver então uma questão de estequiometria da UNB, tá? Lá do Distrito Federal. Então, vamos ver aqui. A respiração aeróbia, processo complexo que ocorre nas células das plantas e dos animais, pode simplificadamente ser representada pela seguinte equação não balanceada. Então a gente já dá um olhinho nisso aqui. Perfeito? Então está aqui a reação química, ela é extremamente simplificada mesmo, né? Ela é chamada de respiração celular e tem um monte de etapas que estão completamente omitidas aqui, tá bom? Mas continuemos. Considerando as massas atômicas, então aqui o exercício já está fornecendo para a gente, tá? Dados preciosíssimos, tá? Para facilitar nossos cálculos. Então calcule em gramas a quantidade de gás carbônico produzida na reação completa de 36 gramas de glicose. Despreze a parte fracionária do resultado, caso exista. Então ela manda fazer uma simplificação. Vamos lá então, pessoal. Quando a gente lê exercício de estequiometria, a gente já tem que pular para o algoritmo aqui para a gente poder resolvê-lo adequadamente. Então, primeira etapa aqui, vamos lá. Balancear a reação química. Eu vou marcar um check depois quando a gente terminar. Então, é o passo que a gente tem que começar de cara sempre, tá? Porque se você não balancear a equação e acabar esquecendo, você vai cometer um desastre, tá? Vai dar tudo errado. Então aqui o exercício ele já falou que não está balanceado e vamos lá. Então eu vou escrever a reação aqui, C6H12O6, tá? É a forma molecular da glicose, mais O2, gás oxigênio, vão reagir produzindo gás carbônico e água, tá? Então, para a gente começar o balanceamento dessa equação, a gente pega o elemento químico mais raro, que nesse caso aqui é o carbono, tá? Tá muito fácil de ver isso, né? Até porque ele aparece em uma substância só aqui no reagente, na glicose, e os demais elementos só é hidrogênio e oxigênio, que são os mais comuns que tem e que a gente sempre tem que deixar por último. Então vamos lá. Eu olho aqui no índice dessa substância, eu vejo que tem 6 carbonos, tá? No total, então, nos reagentes tem 6 átomos de carbono, vou colocar 6 carbonos aqui. Nos produtos aqui, eu não vejo nenhum, tá? Então aqui nos produtos tem um carbono, quer dizer, nenhum não, né? Mas um carbono apenas aqui no CO2. Então eu quero que tenha 6 desse lado, então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 6 aqui no CO2. Perfeito? Nisso aqui, eu já teria que verificar o que aconteceria com o oxigênio, tá bom? Porque nesse caso, colocando esse coeficiente estequiométrico 6 aqui, eu estaria alterando a quantidade de oxigênio que tem aqui. Mas, se vocês verem, o elemento oxigênio está aparecendo em literalmente todas as substâncias aqui dessa reação química. Portanto, é melhor deixar por último, tá? Quando um elemento aparece em um monte, deixa por último, né? Vai com os que aparecem menos, os mais raros, né? Porque a tendência é, se você estiver acertando, esses elementos mais comuns eles irem se acertando. Então vamos pular para o hidrogênio, tá bom? Então aqui, desse lado da reação química, hoje tem 12 hidrogênios, tá? Então eu vou colocar só 12 hidrogênios. Mas desse outro lado aqui, nos produtos, tem 2 só, tá? Então da mesma forma eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico 6 aqui. Opa, acabei tirando sem querer. Então eu preciso colocar esse coeficiente estequiométrico 6, e por que o 6? Né? Porque ele está indicando então 6 moléculas de H2O, cada uma tem 2 hidrogênios, então no total eu vou ter 12 hidrogênios também, e assim eu balanceei o elemento de hidrogênio aqui. Tá? Em teoria, agora eu acabei balanceando todos, tá? Exceto o oxigênio, então o oxigênio agora eu tenho que dar uma olhada. O que aconteceu com o oxigênio? Vamos lá. Eu balancei aqui colocando 6 de coeficiente estequiométrico. Então aqui eu tenho 6 vezes 2, então eu tenho 12 oxigênios, mais desse outro lado aqui seria 6 vezes 1, porque o índice é 1 quando ele não aparece, né? Então a gente conta apenas um oxigênio. Então no total eu tenho 6 aqui na molécula de água. E ao todo, nos produtos, eu tenho 18 átomos de oxigênio. Então eu tenho que ter 18 do outro lado aqui dos reagentes também. Então vamos lá. Aqui nessa molécula da glicose eu já tenho 6. Aqui eu teria 2, tá? Então não está batendo, teria apenas 8. Então o que eu preciso fazer para dar os 18? Né?
em vez de somar 2 aqui, né, eu quero que eu some 12, tá bom? Eu preciso balancear agora esse oxigênio aqui para aparecer 12. Então, é só multiplicar por 6 também, tá? Então aqui são, vai ficar 6 vezes 2, então 12. Somando com 6 oxigênios da glicose vai dar 18 no total. E agora também o oxigênio está balanceado, perfeito? Então a primeira etapa aqui do exercício foi feita, tá? Esses daqui são os novos coeficientes estequiométricos, tá? Então é tudo 6, 6 e 6. E o da glicose continua sendo 1, né? Quando não tem, significa que é 1. Então já vou circular ele aqui também para ficar bem evidente para nós aqui. Então, feito o primeiro passo aqui, vamos passar para o segundo. Então o segundo passo é identificar as grandezas fornecidas, né? Incluindo a temperatura e a pressão. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Os nossos, vou colocar aqui em branco, tá? Os nossos dados fornecidos. Agora é uma questão de eu ler o exercício e anotar todas as informações que ele me dá, né? Não que ele pede, mas que ele me dá. Então veja, tá? Aqui na primeira etapa do texto, eu não tenho nada demais, né? Que seria até essa linha vermelha que eu estou fazendo aqui. Ali ele só está descrevendo qual é a reação química, enfim. Mas os dados que ele me forneceu aqui, então, são dessas massas molares, tá? Que já precisa estar subentendido, né? Eu tenho até aqui uma notinha de rodapé aqui no passo 2, né? Massas molares devem ser consideradas como valores iniciais. Por quê, né? A gente tem que ser capaz de encontrá-las, né, na tabela periódica. Mas aqui ele já deu para nós. Então não vai precisar olhar na tabela periódica. Então, o que mais que ele me forneceu ali? Ó? Ele me forneceu aqui, ó, esse valor 36, tá? Ele falou, e 36 o quê? 36 gramas, e portanto eu sei que isso aqui é um dado a respeito da massa da glicose. Eu vou colocar como M e um Gzinho aqui para não escrever o C6H12O6 embaixo, porque é muito mais simples eu só colocar um Mg, ou seja, massa da glicose. Então isso aqui vai dar 36 gramas, tá bom? Que mais que ele me forneceu? Mais nada, perfeito? Né? Só mais uma notinha de rodapé aqui que tem no passo 2, né? Não sendo fornecidos os dados de temperatura e pressão, considere a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, tá? Isso é mais válido para o exercício que envolve gases, né? Porque na CNTP a gente decora qual é o valor do volume molar, mas a gente não vai usar aqui, vocês vão ver por quê. Mas a gente terminamos o passo 2, então marca um cheque e vamos para o terceiro, né? Identificar as grandezas desejadas. Agora, ou seja, é o que o exercício quer. Então vamos colocar aqui, era para ser uma linha reta, saiu toda torta. Então agora aqui, dados desejados, é o que a gente vai ter que calcular. Então o que o exercício está pedindo para nós aqui? Deixa eu só apagar esse círculo assim, tá confundindo. Então, aqui ó, só seria, calcule em gramas a quantidade de gás carbônico, olha aqui, vou tentar circular melhor, gás carbônico produzido na reação completa daquela massa de glicose. Tá? Então, o que ele está querendo, né, de nós é a massa do gás carbônico. Tá? Então, aqui, massa do CO2. Então, aqui a gente não iguala nenhum valor, porque o valor dessa massa é o que a gente quer calcular, então não tem como igualar. Perfeito? Então, não tem mais nenhum dado ali naquele exercício. Então, a gente terminou o terceiro passo também. Vamos para o 4, né? Classificar o problema quanto à relação reagente-produto, né, e gênero de grandezas em análise. Tá? Então, primeira coisa, a gente vê a relação de reagente-produto. Ou seja, né, esse exercício ele me forneceu uma informação do reagente, está pedindo produto, pediu produto, está pedindo reagente, o que é? Eu vou colocar aqui do lado. Se a gente ver bem, o dado fornecido é a massa da glicose. Se eu olho a reação química, a glicose aqui é um reagente, tá perfeito? Então esse exercício aqui, ele começa no reagente. E ele está me pedindo, tá? A massa do CO2. O CO2 aqui é um produto, tá? Então,
esse exercício do tipo R para P, do reagente para produto. É muito importante fazer essa classificação aqui, né, da relação reagente-produto, por quê? Para você saber que você vai pegar um dado do reagente e ele está querendo que você calcule o quanto vai ser formado de um produto. Não sabendo a relação dos dados que o exercício te forneceu, você pode acabar se confundindo muito e não saber o que fazer. E agora vamos fazer a relação do gênero das grandezas em análise. Né? Então, no caso aqui, o dado fornecido é um reagente. Né? Mas o que do reagente? Né? É volume, é massa, é número de mols. Se a gente olhar aqui o dado fornecido, a gente vai ver que é a massa. Perfeito? Então, vamos lá. É um tipo de exercício que vai me dar a massa. E o dado desejado, aqui, que é um produto, também é a massa. Então, é um exercício do tipo massa-massa, né? Massa para massa, N para N. Então, perfeito. Concluímos mais uma etapa desse algoritmo aqui. Vamos para a quinta. Identificar o caso estequiométrico. Esse caso aqui, tudo que nós temos é um dado de um reagente e é pedido dado de um produto. Então é o caso mais simples que tem de exercício de estequiometria. O caso é normal, perfeito? Então vou colocar aqui caso normal. Quando o caso é normal, é só a gente seguir ir para o próximo passo aqui do nosso algoritmo. Então está identificado. Agora o sexto passo é relacionar o número de mols das substâncias desejadas com as substâncias fornecidas pela lei de Proust. Então pronto, né? A gente vai aplicar a lei de Proust agora. A gente tem pegar primeiro aqui o dado desejado, né? É a respeito do CO2. Então você sempre tem que olhar qual a substância do dado desejado, CO2. Para aplicar a lei de Proust, você vai colocar então o número de mols do CO2 e divide pelo coeficiente estequiométrico dele. Né? Como a gente viu aqui, é 6. Então vou dividir por 6. Tá? E segundo a lei de Proust, isso aqui vai ser igual, né, agora, o número de mols do dado fornecido, que é a respeito da glicose, é o C6H12, é o 6. Então, o número de mols eu vou colocar só de G, tá? Que é da glicose, e vou dividir pelo coeficiente estequiométrico dela, que é 1. Ok. Então, feito esse passo aqui, o passo 6, agora a gente vai para o próximo, tá? Então, check aqui. Então, o sétimo passo, substituir os números de mols anteriores pelas relações estequiométricas que envolvem as grandezas fornecidas. Então, agora eu me pergunto, eu coloco essa setinha que significa então, tá? Para eu reescrever essa equação aqui que está desse lado, tá? Então, me pergunto primeiro, né, que relação vai envolver o número de mols do CO2 com a massa do CO2, que é o que eu de fato quero calcular. Né? Eu não vou conseguir a resposta do exercício com o número de mols aqui diretamente, eu tenho que substituir. E a relação que existe entre eles é que o número de mols é igual à massa da amostra dividido pela massa molar da substância. Perfeito? Então eu troco literalmente esse número de mols do CO2 pela massa do CO2 e divido pelo número de mols do CO2. Opa, mas terminou aí? Não. Né? Por quê? Porque desse lado da equação está dividido por 6, então eu não posso sumir com esse número. Ele tem que estar permanecido aqui. Tá? Então, como ele estava dividindo o número de mols, ele acaba vindo aqui debaixo do denominador dessa fração, aqui, multiplicando a massa molar. Perfeito? Então agora está reescrito o lado esquerdo dessa igualdade aqui. Então eu posso falar que isso aqui é igual. Agora a gente vai fazer a substituição aqui da glicose. Então me pergunto, né, qual a relação que existe entre o número de mols da glicose e a massa da glicose, que foi o valor que eu realmente sei. Né? Eu não sei qual que é o valor do número de mols da glicose diretamente, mas eu sei da massa porque o exercício me deu. Então eu faço a mesma relação, né, que continua sendo entre massa e número de mols. Então é o marquinho sobre o marcão famoso. Né? Então eu vou trocar aqui. Então a massa da glicose dividido pela massa molar da glicose e está dividido pelo número 1. Em teoria é só escrever o número 1 aqui no denominador, mas isso não muda em nada, perfeito? Então agora já foi reescrito, terminamos esse passo aqui do algoritmo. Ok? Vamos subir aqui então, ver o que a gente tem que fazer. Tá? Agora isolar o dado desejado e calcular seu valor. Né? Depois a gente faz uma análise dimensional para verificar a unidade de medida, perfeito? Então vamos lá, pessoal, agora a gente vai reescrever mais uma vez, eu vou colocar essa setinha de então. Tá? E eu quero isolar essa massa aqui. Por quê? Porque ela é o dado desejado. Então,
eu vou colocar a massa do CO2 aqui, tá? Vou colocar que isso aqui é igual. Tudo que tiver do outro lado eu vou passar para o outro. Então, isso aqui que está dividindo, eu vou passar multiplicando para esse lado aqui. Perfeito? Então, aqui ele vai para o numerador, vai ficar 6 vezes a massa molar do CO2 vezes a massa da glicose, tudo dividido pela massa molar da glicose. Então, agora eu tenho que substituir esses valores, né? Mas eu tenho que calcular essas massas molares. Eu vou deixar aqui indicado pelo número romano 1, para a gente não esquecer onde a gente parou. Então, vou colocar aqui agora, cálculo de massas molares. Ok? Então, a massa molar do CO2, ela vai ter que ser, então, a massa molar do carbono, tem uma vez só. O exercício nos fornece ali, 12 unidades de massa atômica, mas lembre-se que isso daqui é a massa atômica, não a massa molar. Então vai ser o mesmo número, porém com a unidade de medida diferente. Tá? Agora, seria do oxigênio, mas tem 2 oxigênios aqui, então mais 2 vezes a massa molar do oxigênio. O exercício forneceu para a gente aqui, ela vale 16 U aqui. Tá? Então vamos colocar aqui embaixo. Então vezes 16. Se você fizer essa conta, esse aqui dá 32, mais 12 vai dar 44 gramas por mol, ou mol menos 1, mesma coisa, tá? Agora vamos pegar a massa molar da glicose, então massa molar. Aí eu já vou escrever aqui o C6H12O6, só para ficar bem evidente o que a gente está calculando, tá? Vamos lá, então tem 6 vezes a do carbono, então 6 vezes 12, tá? Mas tem 12 vezes a do hidrogênio é 1, tá? Esse aqui é bem fácil de decorar, tá? E mais 6 vezes a do oxigênio, que vale 16, tá? Então a gente vai ter que calcular toda essa conta. E eu já vou colocar o resultado final aqui, para não atrapalhar muito o vídeo, tá? Então, no fim, a gente vai ter que vale 180 gramas por mol, tá? Agora vamos retornar, lembramos que a gente estava querendo calcular a massa do CO2, estava nesse passo aqui, então vamos retornar aquela expressão que a gente indicou pelo número 1. Então, vamos substituindo em 1, tá? Substituindo em 1, coloco 2 pontinhos, então a gente vai ter ali que a massa do CO2 vai ter que ser igual a 6 vezes, ali em cima, ó, a massa molar do CO2, tá? Que vale 44, dividida pela massa molar da glicose, vezes, tá? Falta só a massa da glicose ali para substituir, perfeito? Que, segundo o dado fornecido, é aqui, 36 gramas, tá? Então vamos colocar o valor de 36 aqui. Perfeito. Agora a gente tem que fazer uma simplificação aí para a gente chegar num resultado, tá? Eu vou fazer uma bela aproximação aqui para a gente tentar. Logo de cara eu já vejo que eu posso dividir aqui esse 18, né? Porque ele é divisor de 36, né? Seria o dobro aqui. Então sobra 2 aqui. Aqui sobraria, na verdade, 10, tá? Aí dá para dividir novamente por 2, vai ficar 5 aqui. Aí aqui já cancela, tá? Então está dividido por 5, isso aqui. O 6 vezes 44. Na verdade, esse 44 aqui a gente poderia aproximar bem para 45, viu? Por que a gente faria isso? Porque aí eu posso cancelar o 5 com 45 aqui, sobraria 9. Então, a massa do CO2 estaria bem próximo aqui de 6 vezes 9, que daria 54. O que? Agora a gente tem que ver a unidade de medida, tá? Então vamos voltar aqui para a expressão que a gente tinha. Tá? A massa de CO2 estava nessa expressão aqui, tá? 6 vezes a massa molar do CO2 sobre a massa molar da glicose vezes a massa da glicose. Então,
Para a gente fazer a análise dimensional, eu vou colocar aqui então a dimensão do CO2. Eu vou substituir aqui as unidades de medida de cada uma que a gente tem aqui, tá? Então, o número 6 não tem unidade de medida, não vai ter nada. A massa molar do CO2 é gramas por mol. Está dividido pela massa molar da glicose, que também é em gramas por mol. E está multiplicando essa massa aqui da glicose, que, segundo o dado fornecido, aqui está em gramas, percebem? Então vamos lá. Então está multiplicando gramas. Ó, essa grama cancela com essa grama, o mol menos 1 está dividido por mol menos 1, então cancela, sobra apenas gramas. Tá? Então no final, esse exercício, né, a gente calculou que a massa do CO2 tem que ser 54 gramas. Tá? Mas aí não está 100% terminado, né? A gente tem que responder a pergunta. Então na verdade é seguir a ordem, não tem pergunta aqui. Calcule em gramas a quantidade de ácido carbônico produzida na reação completa. Então a gente responderia o seguinte, né? A resposta aqui final, tá? A massa de CO2 produzida pela reação da massa de glicose fornecida é 54, ou melhor, aproximadamente 54 gramas. Pronto, aqui está terminado esse exercício.